Olá, que alegria estarmos juntos mais uma vez. Já imaginou ouvir de um rei a seguinte frase: "Por pouco você não me convence a me tornar cristão"? Pois é, no dia 97 da nossa jornada, a gente vai mergulhar exatamente nesse momento, acompanhando o testemunho incrível de Paulo sobre a sua conversão. Pensa só no poder de uma frase dessas dita por um rei a um prisioneiro. Ela já nos mostra a força de uma história de transformação. Mas o nosso estudo de hoje vai muito além. Vamos passar por Deuteronômio, descobrindo leis sobre o cuidado com o próximo e a pureza da comunidade. Depois, o Salmo 99 nos convida a servir a Deus com uma alegria que contagia. E por fim, o Catecismo nos revela os nomes do Espírito Santo. Então se prepare, porque hoje vamos ter uma perspectiva muito profunda sobre o que é conversão, testemunho, a alegria que nasce de pertencer a Deus e, claro, a ação bem real e pessoal do Espírito em nossa vida. Então, se a busca é por entender melhor como cuidar do próximo, o que realmente significa servir ao Senhor com alegria, como Paulo teve a coragem de contar sua história e quem é esse Espírito Santo, esse encontro é para nós. Hoje a gente mergulha em Deuteronômio 22 e 23, no Salmo 99, em Atos 26 e nos parágrafos 691 a 693 do Catecismo. No final, eu tenho certeza que teremos um entendimento muito mais vivo sobre o que é ter um testemunho corajoso, uma fé alegre e a presença do Espírito. E a nossa primeira parada é em Deuteronômio. E aqui a gente já descobre uma coisa fantástica. A santidade não é algo distante, abstrato. Pelo contrário, ela acontece na vida prática, no cuidado diário uns com os outros. É fascinante, né? Ver como a lei de Deus se traduz em atitudes tão concretas. Devolver o bicho que se perdeu, ajudar com o fardo pesado do vizinho, construir uma casa mais segura para todos. Tudo isso fazia parte da aliança com Deus. A santidade começava ali, na responsabilidade com o bem-estar de quem estava do lado. As leis sobre casamento também buscavam proteger e manter a ordem. E olha que interessante como a justiça levava em conta as circunstâncias. Por exemplo, a diferença de responsabilidade de uma mulher agredida na cidade, onde ela poderia pedir socorro, e no campo, onde provavelmente ninguém a ouviria. Isso mostra um senso de justiça muito apurado para a época. E aqui está o ponto central de tudo isso. As regras, desde a limpeza do acampamento até quem podia ou não participar da assembleia, não eram por acaso. Elas apontavam para uma verdade maior. Um povo santo é o lugar onde Deus habita. É a presença de Deus que pediu uma comunidade diferente. Uma comunidade que cuida de si mesma porque sabe que encaminha com ela. Agora, viver assim como uma comunidade santa, responsável, pode parecer um fardo, não é? Mas, pelo contrário, essa é a verdadeira base para uma vida de alegria profunda. E é exatamente isso que o nosso Salmo de hoje vai nos mostrar. Que convite mais lindo! O Salmo não fala só para servir, mas para servir com alegria. Não é uma adoração por obrigação, sabe? É uma celebração, uma festa, que vem de um coração que transborda a gratidão. E de onde vem essa alegria toda? Bom, ela vem da nossa identidade. Não é um sentimento passageiro. É uma alegria que nasce de saber quem Deus é e principalmente de saber a quem a gente pertence. Ter essa certeza de que somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Essa é a fonte de uma alegria que nada nem ninguém pode tirar. Ok, tudo isso é lindo, mas e na prática? Como é essa transformação de pertencer a Deus na vida de uma pessoa? Para responder isso, vamos olhar para uma das histórias de conversão mais poderosas que existem, o testemunho de Paulo. Imagina a cena, Paulo, prisioneiro, diante do rei Agripa. Ele não faz uma defesa cheia de leis e argumentos, não. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele conta a sua história. Uma jornada impressionante de um fariseu super rigoroso que perseguia a fé para a maior testemunha do Evangelho. Uma mudança radical que começou com um encontro divino. E essa foi a pergunta que mudou tudo. Uma voz do céu que parou Saulo no meio do seu caminho de ódio e o colocou no caminho da graça. Note que Jesus não perguntou por que você persegue a minha igreja, mas por que me persegues. Foi pessoal, foi direto. O poder de um testemunho pessoal fica muito claro aqui. A mesma história causou reações completamente diferentes. Para Festo, o governador, era pura loucura. Mas para o rei Agripa, que conhecia as Escrituras, a história de Paulo fez tanto sentido que ele quase se entregou ali mesmo. E uma transformação tão grande como a de Paulo nos faz perguntar: qual é a força por trás de uma mudança tão profunda? A resposta
nos leva diretamente ao agente divino dessa transformação, o Espírito Santo. Vamos começar pelo próprio nome. Espírito vem da palavra hebraica ruá, que significa sopro, ar, vento. É uma imagem de uma força poderosa, que dá vida, mas que a gente não vê. É como o vento. A gente não enxerga, mas sente a sua presença e vê os seus efeitos, como uma mudança radical na vida de Paulo. E tem um nome que é pura ternura, Paráclito. Significa aquele que é chamado para ficar ao lado. Ele é o consolador, o advogado, aquele que nos defende, nos anima, nos conforta. Jesus prometeu que não nos deixaria sozinhos e enviou o Paráclito para estar conosco para sempre. E o próprio Paulo, que viveu essa transformação na pele, usa vários outros títulos para ele. É o Espírito que nos faz sentir filhos e filhas de Deus, que nos liberta, que garante a nossa herança no céu. Cada nome desses é um convite para um relacionamento mais próximo com a mesma força que transformou um perseguidor em apóstolo. Certo, vimos as leis, a alegria, o testemunho, os nomes do Espírito. Mas e agora? Como tudo isso virá ação no nosso dia a dia? É que às vezes é difícil, não é? A gente pode ter dificuldade em cuidar do próximo. Às vezes adorar parece só uma obrigação, sem alegria. Dá uma vergonha de contar nossa história de fé. E o Espírito Santo pode parecer um conceito tão distante. Mas a solução que as leituras de hoje nos dão é justamente uma fé que é ativa, alegre, corajosa e muito pessoal. A santidade se torna real quando cuidamos de quem está perto. A adoração se enche de alegria quando lembramos a quem pertencemos. O testemunho ganha força quando contamos a nossa história. E o Espírito se torna uma presença real quando nos relacionamos com Ele, o nosso Consolador. A grande lição de hoje é que a fé autêntica conecta tudo isso. O cuidado diário que Deuteronômio ensina é a base para a alegria verdadeira do Salmo. E essa alegria e identidade nos dão coragem para testemunhar como Paulo. E claro, nada disso é possível sem a força do Espírito Santo, o Consolador que nos transforma. Então, o encorajamento final de hoje é exatamente este: um convite para viver uma fé com mais responsabilidade, mais alegria e muito mais abertura ao nosso Consolador. E que a nossa jornada de fé não pare por aqui, afinal, o hábito se forma na constância. Aqui na descrição tem um link com todo o conteúdo deste estudo para ler de graça e se aproximar ainda mais da palavra. E é só clicar no vídeo da tela final para continuarmos juntos no dia 98. Comente dia 97 concluído para registrar seu compromisso. Nos vemos amanhã.